Olá, amantes de terror e relatos sombrios, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vou contar um relato de terror real sobre um homem que teve um encontro perturbador com a caipora, mas antes de começar o vídeo, se possível, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Conto com vocês, e agora vamos aos relatos de hoje. O encontro com a caipora. Boa noite, me chamo Marcone Silveira. Tenho 51 anos e hoje moro em Teresina, no estado do Piauí. Eu trabalho aqui com meus filhos em uma oficina de motos há mais de 10 anos. Mas antes, eu morava em São Raimundo Nonato, um município do interior próximo ao Parque Nacional da Serra da Capivara, lugar muito bonito de povo alegre e trabalhador, mas também cheio de mistérios, principalmente para aqueles que não têm respeito com as coisas que não conhecem. Quando eu era mais jovem e nem tinha filhos ainda, eu morava em uma casa do lado de meu avô. Logo quando casei, ele me deu um terreno e eu fiz uma casinha simples para não ficar morando de aluguel. Com o tempo, eu fui ajeitando-a como queria com a convivência. Eu fui notando que meu avô tinha os costumes um pouco estranhos que, para ele, pareciam bem normais. Ele sempre gostou de fumar em cachimbo. Então, até ao quintal, sentava, acendia e ficava um bom tempo só olhando para a mata que tinha atrás de nossas casas. E sempre que levantava para entrar, ele pegava um saquinho de fumo enrolado em um papel e jogava lá na mata. Então, dava as costas e saía. Ele sempre fazia a mesma coisa todas as vezes que ia lá fumar. Eu, vendo aquilo, podia me sentar perto dele para ver se ele faria na minha frente. Assim, eu teria uma desculpa para perguntar o porquê de ele fazer isso toda vez. Então, ele fumou e, antes de se levantar, pegou um pedaço de papel, colocou um pouco de fumo e jogou-o lá dentro da mata. Na hora que ele jogou, eu perguntei por que ele fazia isso. Então ele me falou: "Você já ficou perdido no meio do mato?" Eu respondi que não. Você já foi açoitado por algo que não conseguia ver? Já pediu a Deus para não morrer? Porque eu já. E foi nessa mata. E, desde então, eu costumo respeitar quem vive nela, mesmo que ele não venha até aqui. Eu deixo algo para o caso dela vir, ela quem vou? Eu perguntei, a caipora. Uma noite, eu quase morri de tanto que apanhar dela. Não desejo que eu passei para ninguém. O bicho é perverso. Eu não tinha entendido muito bem o que ele estava falando, então pedi que ele me contasse que história é essa de caipora. Então, ele contou, e eu há muitos anos atrás vivia dentro desses matos atrás de casa. E, em uma dessas vezes, eu encontrei um caçador desses que matam por maldade. Ele tinha matado uma fêmea de tatu e seus filhotes, e ainda estava se gabando por causa disso. Eu tive vontade de meter um tiro nele, mas deixei que ele se fosse. Perdi até a vontade de caçar. Então, quando estava voltando para casa, eu encontrei estes tatus que o homem tinha matado jogados no chão. Na hora, eu pensei: olha aí, matou os bichos só por matar e ainda deixou aqui no chão. Eu olhei em volta para ver se o via e, quando vi, ele estava correndo na minha direção e gritando. Na hora, eu pensei que tinha algo atrás dele, então comecei a correr também. Corremos para dentro da mata, e eu gritando pro homem, perguntando de quem ele estava correndo. Uns minutos depois, eu parei, sem fôlego, e perguntei novamente do que nós estávamos correndo. Então ele respondeu: tinha uma onça atrás de mim. Mas você viu? Perguntei. Não, respondeu o homem, mas escutei o rosnar. Eu olhei com raiva para o homem e comecei a voltar para casa, só que um rosnado mais à frente me fez parar. Na hora, tinha um grande animal escondido ali, com certeza. Então comecei a me afastar para dar a volta, só que o rosnado continuava. O problema é que nós não vimos que o animal estava fazendo aquilo. Comecei a andar para minha esquerda, sempre me afastando do som.
Só que um assovio alto começou, na mata. Não dava para saber de onde vinha, pois o som parecia estar por toda a parte. Sem perceber, fui entrando cada vez mais na mata e me afastando da trilha que me levaria para casa. À noite, eu e o homem ainda estávamos tentando achar o caminho de volta, sempre seguidos por aquele maldito assobio. Foi quando senti que algo me deu, como se fosse uma chicotada, bem nas pernas. Eu caí no chão com a pancada, e minhas pernas doíam com a força do golpe. O homem que estava comigo nem teve como me ajudar e já levou um tombo nas costas. Foi aí que começou o terror. Nós estávamos apanhando de algo que nem conseguíamos ver, só escutávamos os passos correndo à nossa volta e as pancadas logo em seguida. Uma hora os passos estavam no chão e outra parecia que estavam pulando nos galhos das árvores, de lá para cá, sempre com aquele assobio dos infernos. Começamos a correr para salvar nossas vidas, e o homem que estava comigo falou, é a caipora com certeza. Então soltou tudo que estava carregando e me mandou soltar também. Deixei tudo lá, e a arma, faca, água, um pouco de comida e fumo que eu sempre levava. Quando eu soltei tudo, o assobio foi ficando mais longe até que conseguimos achar o caminho de volta. E eu, graças a Deus, cheguei em casa. Quando minha avó me viu, tomou um susto que quase passou mal. Minhas roupas estavam todas rasgadas e o lugar onde eu tinha recebido as pancadas estava todo fechado. Eu fiquei dias deitado para me recuperar até que febre me deu por conta das pancadas. Mas eu consegui ficar bem. O homem que estava comigo não sei quem era, mas foi por causa dele que quase morri naquela noite. Minha arma e as outras coisas, nunca mais voltei para buscar, e toda vez que fico perto dessa mata, deixo um fumo em respeito ao espírito que vive aí, e que quase me matou. Essa foi a história do meu avô. E hoje, trabalhando aqui na oficina, é até difícil de acreditar nessas histórias, por conta da correria que é viver em uma grande cidade. Mas, no interior, o povo tem muitas histórias sobre criaturas que fariam qualquer um se arrepiar. Meu avô pagou por um erro que nem cometeu, e por um milagre, sobreviveu. Outros podem não ter tido a mesma sorte. Então, cuidado com o que não conhece, principalmente dentro dessas matas. Boa noite. E aí, amantes de histórias sombrias, gostaram do relato de hoje? Algo parecido já aconteceu com vocês? Antes de falar a palavra secreta, queria lembrar vocês de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos, e também não esqueçam de deixar o like. A palavra secreta de hoje é assovio. Vejo vocês amanhã para mais relatos perturbadores. Até logo!